a 3 horas e meia. Tá Depende da embaçado. aula. Depende da aula. Assim, por exemplo, como que eu uso o parâmetro do tempo? É que essa matéria eu nunca dei. Mas matérias que eu já dei, eu sei mais ou menos. Que eu consigo, por exemplo, vamos supor, mecânica geral, que eu dei para vocês. Mecânica geral. Semestre passado, eu consegui ir a mais do que eu geralmente vou em sala. Eu consegui dar mais matéria, eu passei da ementa, eu dei mais ementa, mais matéria do que a ementa. Consegui Uhum. fazer nas aulas à distância. Isso é bom e não é bom, né? Tem um lado positivo e um lado negativo. Uhum. Então, o que eu faço? Eu dou a aula de cumprir o especificado do meu planejamento. O de vocês, gente, eu não estou conseguindo cumprir, assim. Eu estou dando a ementa, eu vou terminar hoje a extrusão, eu espero, e aí depois eu vou dar a injeção, que são os dois processos mais importantes que eu tenho que cobrir. Depois tem algumas coisas na ementa, mas que não são tão importantes quanto extrusão e injeção, porque extrusão e injeção, tipo, eles são preliminares ou eles participam de quase qualquer processamento de termoplástico. E são os mais complicadinhos, porque você precisa muito entender o comportamento tanto térmico quanto mecânico dos polímeros, né? Essas coisas de viscoelasticidade e tal. Uhum. Então, depois que eu cumpri essa matéria, eu acho que fica mais tranquilo. Então É, é mas isso, pode falar. 3 horas e meia. Nossa, tem dia que começa às 7, vai até 10h30. Aí o que eu ia falar em Meu matéria tipo Deus. essa, expositiva é muito chato. É muito chato você ficar 1 hora e meia. Eu digo porque eu também vejo videoaula de algumas coisas que eu Uhum. estudo, sabe? E pra mim, que eu tô dando aula, é diferente. Eu posso ficar falando aqui 3 horas e eu não vou cansar tanto. Agora, pra quem assiste, tem uma hora que começa a ficar confuso, assim, e você se perde o raciocínio, né? Sei lá. Começa a ficar desperto. Nossa, é horrível. É, seria muito melhor trabalhar em atividades, né? Mas como é a primeira vez que eu dou a disciplina, também é difícil pra mim, tipo, Ah, não, trabalhar de outra forma que não seja expositiva, sabe? mas sua aula tá tranquila, tá Uhum. tranquila. 1 hora e meia, tá suave. Aí eu tento restringir a 1 hora e meia. A recomendação da faculdade mesmo era que a gente limitasse essa exposição a 20 minutos. E eu pensasse em outra forma de trabalhar o conteúdo que não fosse expositivo, né? Que seria muito mais interessante. Uhum. E é uma das coisas boas, né, das aulas gravadas, é que você pode ir no ritmo que você quiser também, né? Ah, você cansou, você para. É Mas vamos lá. verdade. Eu vou tentar também. Agora tem uns exercícios, vou começar exercícios numéricos. E eu acho que exercício numérico descansa um pouco de só falação. Então, bora lá. O que a gente estava vendo, né? O que a gente vai ver agora, que passou 2 semanas aí. A gente viu o comportamento. A gente estava vendo extrusão. Então, a gente estava vendo esse processo aqui, que era a extrusão. Certo. A gente viu na primeira parte comportamento mecânico. A gente já viu comportamento térmico, perdão. E a gente já viu um pouquinho de comportamento mecânico, foi a aula de reologia. Eu vou passar por cima, acrescentar um pouquinho só de informação, porque a gente já viu os conceitos de comportamento mecânico, tá bom? Tranquilo, Daniela. E a gente vai avançar para as especificidades de extrusão. Certo. Então, lembra lá de comportamento mecânico que a gente viu, o nosso tensor de compressão e cisalhamento. A gente tinha os 3 tipos de esforço, né? Tinha os de cisalhamento, os normais, que poderiam ser de compressão ou dilatação, e podia ser, por exemplo, esse tensor de Cauchy aí, que são todas as deformações, todas as tensões possíveis, né? Todas as tensões, toda hora tô falando de deformação, todas as tensões cisalhantes e todas as tensões normais possíveis. Foi para isso que eu falei. E desse tensor aí, né? Que é o terceiro caso que eu coloquei como uma combinação. E o interessante é que, por exemplo, na extrusão, que a gente vai passar o polímero pela rosca, o que a gente vai ter vai ser justamente uma combinação de tudo, né? Imagina lá todo esse movimento complexo nessa rosca, a gente vai ter todo tipo de esforço possível. Tanto de cisalhamento, pelo fato de você estar, né, movendo essa rosca, e você gera, né, nas paredes esse cisalhamento, quando você faz esse movimento aqui, né, esse movimento aqui é a tensão de cisalhamento, então a rosca fazendo isso,
é uma tensão de soldamento bem forte, uma das as mais pronunciadas, e além, você está comprimindo o material. A rosca, ela também comprime. Então, você está tirando tensão aí normal também, tá bom? Uhum. Certo. Uma coisa importante é que a tensão de cisalhamento, ela altera a forma, né? E a tensão de compressão, ela altera o volume, tá bom? Isso é importante aí também. Certo. Aqui é só para falar um pouquinho das fórmulas. A gente viu que os fluidos newtonianos, eles obedecem à lei de Newton para a viscosidade. Então, é a tensão, viscosidade, deformação. Linear. Então, se você faz um gráfico aí de viscosidade, pela tensão de cisalhamento, né, esse shear rate aí é a taxa de cisalhamento. Então, a taxa de cisalhamento, se você pega a viscosidade para os materiais newtonianos, ela é constante. Para os materiais viscoelásticos e viscosos, né, existe essa diminuição, que é o que a gente chama de pseudoplástico, vocês lembram? Que quando você aumenta a taxa de deformação, você diminui a tensão necessária, você diminui a viscosidade. Gente, daquela aula de reologia, o que eu quero que vocês levem é isso. O que acontece com o material viscoelástico viscoso? Quando você aumenta a deformação, você diminui a viscosidade. Isso é uma consequência muito importante, né? Vocês não podem sair dessa disciplina sem saber disso. Esse é do viscoso? Viscoso ou viscoelástico, os dois vai ter Ah, tá. diminuição da Você viscosidade. aumenta a tensão. Como é que é? Aumenta a taxa de deformação, você diminui a viscosidade. Ah, sim. É porque a gente tá falando desses outros tipos de fluidos aí, tanto é que a gente falou sobre, Fluido de sobre Bingham, aquela dilatante, piscina lá de de maisena, maisena. isso. Eu só Aquilo não lá lembro qual é era uma qual. aula meio teórica. Aham. Aqui a gente está falando só dos termoplásticos, basicamente. Hum, Então eu estou falando mais de polímero, está mais focado agora. beleza. Por isso que os polímeros, os termoplásticos, durante a extrusão, eles vão ter comportamento viscoso ou viscoelástico. Só. E Uhum. aí eles vão ter esse comportamento de pseudoplástico. Então, esses maisena, esses fluidos de Bingham, blá, blá, esses não entram no caso. A gente está falando de pseudoplástico. São os polímeros, quando você está fazendo o movimento na extrusão, a viscosidade deles diminui. Tá bom? Uhum. E é por isso que a extrusão é tão interessante. A gente vai chegar lá depois, eu comento de novo, mas é por isso que a extrusão é tão interessante para processo de fabricação de plástico, né, de polímero termoplástico. O que acontece também é que, para a fórmula é bem semelhante, só que a gente vai ter um coeficiente N, né? Porque não vai ser linear. Tá bom? Ok, eu não quero ficar, não se atenham mais ao que significa, ao invés da fórmula, né? Aqui é Uhum. falando sobre como a viscosidade é modificada com relação à temperatura. Então, vocês veem que a viscosidade ela diminui com a temperatura. É isso que a gente está falando aqui nesse gráfico. Certo. Aqui, esse gráfico aqui é só para relembrar um pouquinho o que vai acontecer nos materiais viscoelásticos. Qual que é a grande influência? Por que a gente fala tanto? Por que eu fiquei falando de viscoelasticidade lá? Por que é importante a gente entender viscoelasticidade para polímero? Porque a viscoelasticidade é quando a gente coloca o tempo como parâmetro. No material elástico, como esse aqui de cima, ó, esse aqui da esquerda, isso aqui é tensão, deformação. Quando você aplica uma tensão, ó, então a gente não tinha tensão, vou pegar uma caneta vermelha aqui. A gente não tinha tensão. A gente aplicou uma tensão constante e depois tirou. O que acontece com o material elástico? Ele vai deformar e depois voltar. Pronto. A gente, quando eu falei na outra matéria de materiais de construção, né? Acho que só foi Jefferson que fez comigo, mas quando vocês viram, Ah, tensão foi. de deformação para material elástico era isso. Aplica a tensão, tira, acabou. Deformou, voltou. Para viscoelástico, não. Quando você aplica a tensão no viscoelástico, ó, você aplicou a tensão, voltou. É como se a gente tivesse um amortecedor. Lembra lá daqueles modelos, o da mola e o amortecedor? É isso. O Uhum. que o amortecedor vai fazer? Sabe aquelas portas que tem um amortecedor e aí você solta a porta e a porta vai indo devagar? Ou para quando você puxa a porta, você não pode puxar de uma vez, tem que ir puxando devagar? É exatamente isso daqui. Ó. Quando você aplicar a tensão, você precisa de um tempo até deformar. Então essa deformação ela vai ser com o tempo.
E aí você tirou a tensão, ele vai voltar, mas ele vai soltar essa energia devagar. Por isso que a porta ela vai devagar. Isso é um comportamento de amortecedor. A mola não, né? A mola você comprime e solta, ela volta. Isso é o elástico. Por isso que eu falei lá das molas e dos amortecedores. Então a mola, elástico. Comprimiu, soltou, acabou. É o gráfico da esquerda. Amortecedor não. Apertou, tem um tempo até deformar. E se você continua com a tensão, ele vai continuar deformando, né? Que é o fluido. Soltou, ele vai recuperar. Mas aí tem um tempo para recuperar. É tipo o travesseiro lá da NASA. É isso que eu quero que vocês saibam, o porquê da gente estudar a viscoelasticidade. Ponto. É só isso que eu queria que vocês soubessem, tá bom? Uhum. E saber que a viscoelasticidade, ela o tempo é importante, por isso que a gente fala de número de Deborah, tempo de relaxação, tudo isso tem a ver com isso. E que a viscoelasticidade, a viscosidade, ela é um parâmetro com relação a taxa de desalhamento, temperatura. Ok. Ponto. Aqui a gente está vendo esse módulo de elasticidade variando com a temperatura, de viscoelasticidade, né? É como se fosse a viscosidade aqui também. Então a gente tem, ó, antes da temperatura vítrea, a gente tem aquele comportamento elástico. Então lá, tipo um sólido, né? Frágil. Então aqui é uma viscoelasticidade alta. Aqui que a gente fala de viscoelasticidade mais, né? Quando a gente está tendo depois da temperatura de transição vítrea, que era a resposta daquela questão lá, que é quando a gente tem maior mobilidade, quando a gente vai ter, o polímero vai ter um tempo para responder, né? Quando você aplicar a tensão, ele vai precisar de um tempo. E por isso que a gente fala de fluência também, né? Que quando você aplica uma tensão constante, o material ele vai se deformando constantemente. Isso aqui é nessa faixa de temperatura. Então a gente sai depois do comportamento viscoelástico para o comportamento borrachoso, né? Típico de elastômero. E depois aqui já é um fluido, né? Essa parte aqui, o TM, gente, é temperatura de fusão. Então o material fundiu, é líquido. Então é um comportamento de viscoso, de líquido. Um monte de fluido. Então, de vez em quando a gente dá umas bugadas com o negócio de elástico e fluido. Por exemplo, se a gente fosse pegar o líquido, ele é Uhum. muito fluido, né? Ele seria Ele infinitamente tem fluido. uma baixa viscosidade. Isso, baixa viscosidade, muito fluido. Entendi. Uhum. Baixa viscosidade. Sei. Isso. É porque esses conceitos, às vezes, por exemplo, quando eu falo de um polímero, eu falo da propriedade de fluência, é quando um sólido se comporta como um fluido. É tipo uma borracha. Pega uma borracha. Borracha não, vamos imaginar um polímero. Um polímero bem mole. Imagina um termoplástico bem mole. E aí você pendura um peso nesse termoplástico, e esse termoplástico, ele vai, tipo, deformando. Amoeba. Tipo uma moeba, exatamente. Isso é um viscoelástico. É Uhum. uma moeba. Se você deixa o peso, ele vai continuar deformando. Vai continuar deformando. Uhum. Então, pode falar. Eu não entendi sobre o pseudoplástico. Pseudoplástico é um material fluido, né, ou viscoelástico, que diminui. Na verdade, não vamos falar nem disso. É um material, o conceito geral é um material em que a viscosidade diminui com a taxa de cisalhamento. Então, é um material que quanto mais você trabalha ele, mais fluido ele vai ficar, menos viscoso ele vai ficar, tá bom? É porque o viscoelástico é essa coisa que intermediária. Por isso que às vezes a gente fica quando o Jeff falou dessa confusão, é que não necessariamente você pode precisar ficar falando de um comportamento sólido, um comportamento líquido, né? Essa coisa no meio, né? Ela tem esse comportamento das duas coisas. Então, o pseudoplástico é um material em que a viscosidade diminui com a taxa de cisalhamento, com o aumento da taxa de cisalhamento. Entendeu? É isso. Pseudoplástico é um material em que ele fica mais fluido quando você trabalha ele. Beleza? Isso é uma coisa. Ok. Agora a gente está falando de materiais viscoelásticos. Ok?
Materiais viscoelásticos. Não estou falando de materiais pseudoplásticos, não. Materiais viscoelásticos. Ok. Um material que, por exemplo, você pendurou um peso. E aí ele vai se deformar, tipo uma moeba. Ele vai se deformar continuamente. Quando você tira o peso, ele recupera um pouco. Mas ele não volta ao estado original. É exatamente esse gráfico aqui, ó. É esse gráfico aqui. Isso é um material viscoelástico. Ok. Nesse gráfico aqui, a gente está falando, de novo, tipo de materiais pseudoplásticos. De um material onde você está experimentando uma diminuição da viscosidade. Agora, no caso, é com a temperatura. Tá bom? Lá a gente estava falando da taxa de cisalhamento. Aqui era com a taxa de cisalhamento. Aqui é com a temperatura. Então, a viscosidade, ela depende da taxa de cisalhamento para materiais pseudoplásticos, né? Ou viscoelásticos. No caso aqui, não é pseudoplástico, é viscoelástico. Depende tanto da temperatura quanto da taxa de cisalhamento. E além de outros parâmetros aqui, mas a gente está falando desses dois. Ok? Era isso que a gente precisava relembrar. Ponto. Vamos passar agora para a extrusão. Então, a gente vai falar de extrusão agora, tá bom? Uhum. Ah, tá. Mas antes de continuar, a gente vai falar o que isso de pseudoplástico, não, de viscoelasticidade, influencia na nossa extrusão. O que isso vai acontecer? O que pode acontecer? Antes de acontecer, tem três efeitos, né? Esses aqui: inchamento, fratura e pele de tubarão ou cação. Antes disso, vamos falar de algumas curiosidades, né? De como a viscosidade, a viscoelasticidade afeta o comportamento, né? Para a gente. Então, a gente tem aqui um efeito que a gente chama de eu vou falar Weissenberg, mas eu não sei, né? A pronúncia correta. Eu acho que é alemão, por isso que é Weiss, né? Que eu tô falando. Então, esse Weissenberg aí é esse comportamento aqui dessa imagem. O que está acontecendo aqui nessa imagem? Tinha um vídeo, mas o vídeo, eu acho que a imagem já fala por si só. Esse tubinho, ele está girando. No material tipo água, que é um fluido viscoso, quando você gira esse tubinho, acontece isso daqui, ó, da esquerda. Tá vendo isso daqui? O fluido, ele acontece essa curva aí para baixo. Então, em fluidos newtonianos, é isso que acontece. Já em materiais viscoelásticos, esse fluido, né, vamos supor, materiais... imagina um material viscoelástico bastante fluido, né, em que isso vai acontecer. Ele tem a tendência de subir por esse tubo. Então, é como se fosse uma... Não é uma aderência, porque fluidos experimentam ponto de tensão de aderência, né, que gera esse cisalhamento. Mas é como se fosse um efeito capilar, isso daí. É como se fosse um efeito capilar. E isso também acontece no que está chamando aqui de efeito sifão. Lembram lá de fluidos do sifão? Eu não sei se eu fiz exercício de sifão com vocês quando vocês estiveram. Eu sei que agora eu sempre faço exercício de sifão. Mas, Esse nome não é estranho, não. eu acho que quando vocês fizeram fluidos comigo, eu não dei nenhum exemplo de sifão. Mas o exemplo de sifão é bem facinho de fazer por Bernoulli. Não sei se vocês lembram de Bernoulli. Lembra? O que acontece no sifão? O que é um sifão? O nome dele eu lembro. O nome você lembra, né? O que é um sifão? Um sifão é um tubo em que você tem vazão por diferença de altura. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui tem um sifão. Esse tubo aqui ele é vazado e você... primeiro, esse fluido, ele tem que estar... Esse tubo, ele tem que estar todo preenchido aqui de fluido. Uhum. E aí, isso aqui é muito utilizado para, por exemplo, esvaziar a piscina, ou então para quando o carro acaba a gasolina, e aí você, tipo, pega a mangueira, coloca num carro que tem gasolina, aí você puxa o ar da mangueira para preencher ela toda com fluido, com gasolina, e depois você coloca no outro carro. Vocês fizeram isso? Já vi, já. E aí, sifão. Se chama sifão. O que acontece é que vai acontecer movimento por conta de diferença de energia potencial gravitacional. É isso. Quando a gente faz lá o exercício em fluidos, vocês vão ver que o exercício ele te dá justamente por conta de diferença de altura. Se você tem essa diferença de altura, o movimento acontece. Só que
E esse sifão, ele só acontece para um fluido viscoso aqui, se você tem o fluido todo preenchido aqui. Se você tira esse tubo daqui, não tem como esse material passar pelo tubo aqui. Só que, quando você tem um material viscoelástico, esse comportamento aqui, esse efeito de subir aqui, como se fosse um efeito capilar, ele acontece. Né? Você, mesmo com o tubo um pouquinho acima da superfície, você ainda tem esse fluxo aqui no sifão, que é bem interessante, né? Tá bom? Ok. Então, o que isso vai acontecer para a gente quando a gente for fazer extrusão? O que acontece lá? A gente está fazendo extrusão de material polimérico. O que esses efeitos, né, de viscoelasticidade vão acarretar para a gente? A gente vai ter inchamento do extrudado. A gente vai ter fratura vou falar dos três, tá bom? Fratura do fundido e pele de tubarão ou cação. O que é fratura, inchamento do extrudado? Quando o polímero, eu não estou falando de extrusão de novo, porque na outra aula a gente já viu uns vídeos. Mas lembra o que é extrusão? Extrusão era... Deixa eu ver se eu tenho uma... Eu não tinha nem... Eu não... Cadê a imagem? Eu deletei? A extrusão é aquela rosca lá que vai empurrando. Isso, Aí, exatamente. essa Essa aí. imagem aqui que eu queria. Lembra da extrusão? Que era essa imagem aqui. É uma rosca, tem uma alimentação e essa rosca vai empurrando. Tem o aquecimento e tem o movimento aí da rosca. Lembram? Isso aqui que é extrusão. É disso que eu estou falando aqui. Certo. Então, ó, o material aqui, ele passou por essa rosca e ele tem uma matriz na frente que vai dar o formato. Pode ser um tubo, o que você quiser fabricar. Pode ser um perfil. Ok. Quando esse material sair dessa matriz, essa parte chama matriz. Quando ele sair dessa matriz, ele vai ter uma recuperação viscoelástica. Lembra lá do gráfico que eu mostrei para vocês? Que eu tinha uma deformação quando tinha tensão, essa deformação ela era contínua, e que quando você tinha a retirada da tensão, você tinha uma recuperação com o tempo. Na moeba, ó, você esticou, quando você soltou ela voltou um pouquinho, é isso que vai acontecer. O material está todo deformado. Acho que é o de Ricardo. Eu vou te mutar aqui, Ricardo, depois se você quiser falar. Aí ele mutou. Pronto. Certo. Então tá. Eu passei esse material para essa extrusora, e aí quando ele sair, ele vai ter essa recuperação viscoelástica. Então, o material que está todo deformado, todo tensionado, ele vai recuperar. Tá bom? Acho que esse efeito é meio que intuitivo, né? De imaginar aí. Material que estava todo deformado e quando você tirou essa compressão, ele voltou. Justamente por conta dessa liberação dessa tensão, né? O Como material assim? estava... Oi? Como assim ele voltou, recuperou? Como assim? Pensa no travesseiro da NASA. Exatamente. A gente está falando o comportamento polimérico aqui, mecânico, que a gente está falando é comportamento viscoelástico, certo? Então, pensa lá no travesseiro da NASA. Você passou esse travesseiro da NASA, esse material viscoelástico, por uma extrusora, para essa rosca. Ele estava comprimido, cisalhado, tensionado. Quando ele saiu agora da matriz, ele não tem nada que estava restringindo mais ele. E a gente viu que o comportamento viscoelástico existe uma recuperação com o tempo. Então, o material que estava comprimido, quando você liberou essa compressão, ele tem esse inchamento, ele tem essa restauração, né? Não é restauração do volume. Ele vai ter, as cadeias, elas estavam todas orientadas. E lembra que no polímero, não sei se vocês lembram lá, no polímero as cadeias, elas tendem a assumir um formato, né? Antes delas serem orientadas. Né? Por exemplo, tem cadeias que têm um formato, tem diversos formatos, mas tem cadeia que tem um formato tipo de espiral. E elas tendem a ter uma recuperação depois que você tira esse esforço. Então, existe essa recuperação. Existe esse inchamento do extrudado. Ok? Beleza.
Beleza? Tem aqui um texto que eu peguei aí do livro, né? Eu separei em tópicos, mas é basicamente isso que eu falei. Isso que eu falei da formato, por exemplo, de cadeia, é o que a gente conhece como mais ou menos uma memória de forma, né? Essas cadeias poliméricas, se elas têm energia, como elas têm energia, né? A gente aqueceu para poder extrudar, elas acabam voltando um pouquinho tem uma tendência de assumir o formato original dessas cadeias. Então, por isso que tem essa recuperação, que é o que eu falei aqui de memória de forma. Para minimizar esse efeito, o que a gente pode fazer? A gente pode aumentar esse tamanho aqui, ó. Tá vendo aqui onde tem essa restrição? A gente pode deixar isso maior, que aí, durante essa passagem, já existe um pouco dessa recuperação dessas tensões. Ou a gente pode corrigir o perfil. Como assim? Por exemplo, se você quer um material em que ele tem um diâmetro pro tipo X, você pode fazer uma matriz com 0,9x. E você faz o cálculo para quanto que esse material vai expandir. E aí vamos supor que ele vai expandir esses 10%, que vai corrigir para o diâmetro que você quer. Tem como planejar isso também. Isso depende do tempo de relaxação do material, da taxa de desalhamento, da velocidade que você fez isso, né? Aqui eu coloquei duas variáveis, né? Tempo de relaxação e taxa de desalhamento. O tempo de relaxação é relacionado à temperatura do processo e a taxa de desalhamento relacionada ao comprimento dessa matriz, tudo de fluidos que vocês lembram lá. Lembram lá que fluidos de escoamento interno, o diâmetro, o comprimento, a velocidade, tudo eram parâmetros para o atrito, tudo era parâmetro para a nossa pressão lá, a nossa queda de pressão. Todas essas variáveis, elas entram aqui como variáveis para taxa de desalhamento, tá bom? Que o material experimenta. Ok, o próximo efeito da viscosidade para a gente na extrusão vai ser a fratura do fundido. O que acontece? Quando você vai passar esse material depois da rosca, em que ele vai ter essa região de convergência para ele passar pela matriz e assumir a forma que você quer, se você faz uma convergência muito acentuada, que não tem esses arredondamentos e tal, ele pode experimentar certas taxas de cisalhamento muito altas, em que eu não vou ter o tempo necessário para que esse material se deforme. Lembra que ele é um material viscoelástico, então ele precisa de tempo, ok? Ele não é um material com comportamento elástico lá dos sólidos, então ele precisa de um tempo. E aí você pode não dar esse tempo suficiente. E aí eu vou ter essa fratura, né? Em que eu vou ter um movimento, né, do material sem ser por deslizamento de planos, sem ser por uma fratura, por uma deformação plástica. Eu vou ter uma fratura do material. E aí essas fraturas elas vão ocorrendo, né? E pode dar diversos formatos aí para o meu extrudado. E aí esses formatos tem diversos tipos aqui, né? Onde tem diversas ondas. Esse da esquerda, mais à esquerda aqui, eu tenho, o que eu posso ter de uma solda mal formada. O que aconteceu aqui? Pode acontecer de você nem conseguir visualizar direito essa fratura do extrudado. O que aconteceu é que, assim, você teve a fratura do extrudado durante o processo de convergência, só que aí depois ele passou na matriz, e eu tenho, por conta dele passar na matriz, eu tenho um tempo, né, eu tenho uma temperatura alta em que ele pode soldar de novo um pouquinho. Só que essa solda ela pode ser não completa. E aí eu fico com esses perfis, né, que às vezes eu não consigo ver direito, só que eu vou ter um comprometimento comprometimento do comportamento mecânico do material. Porque é como se ele tivesse diversas falhas, diversas fraturas, diversas trincas aí no meio do material. Isso aí acontece pelo que mesmo? Você falou? Isso que eu não cheguei Por a pegar, conta não. por exemplo, pode ser uma taxa de desalhamento muito alta ou uma convergência muito intensa, muito acentuada, em que eu Como não se estivesse tenho esmagando ele, né? exatamente.
Só que a ideia é que, tipo assim, você pode ter uma convergência bem acentuada. Só que você não pode fazer o quê? Fazer com que o material passe muito rápido. Então, por isso a gente fala de taxa de cisalhamento, né? Se essa taxa de Entendi. cisalhamento for pequena, você dá tempo do material deformar e passar ali. Mas como ele é um Entendi. material viscoelástico, ele precisa de tempo. Se você fizer ele fazer muito rápido, você não vai dar tempo suficiente e ele pode ter essa fratura do fundido, do extrudado aí. Ok, o último é a pele de tubarão ou cação. Sabe aquele peixe? Eu não sabia, eu descobri isso hoje. Quando eu fui pesquisar uma imagem, eu já tinha visto isso, mas eu nunca. Na hora que eu digitei pele de cação, apareceu o que é cação, né? Então, esses peixes que você compra em postas, vocês já viram esses cação em postas que você compra no mercado? Cação é Já uma vi. espécie, se você for falar rigorosamente, cação é uma espécie de tubarão. Tubarão azul, se eu não me engano. Pelo que eu pesquisei hoje, né? Tubarão azul. E aí vou mostrar esse vídeo aqui que mostra, é bem bonitinho esse vídeo, mostra o defeito. E vocês vão ver aqui por que chama pele de tubarão ou cação. Então, certo, ó. Então aqui tem, ó, aqui tá saindo da matriz. A gente consegue ver tanto a pele de cação ou tubarão, em inglês é só tubarão, né, shark skin aí, como o inchamento do estrudado. Vocês conseguem ver o inchamento do estrudado também, ó? Uhum. Então a gente consegue ver tanto o inchamento quanto esse padrão que está sendo gerado aí no material, que se assemelha com isso daqui que eu estava mostrando para vocês, que é O peixe. a pele do tubarão, né? Que é o que inspirava aquelas roupas de nadadores. Pode falar. Isso aí é um defeito ou sempre acontece? Não, é um defeito. É um É um defeito. defeito. Os três aqui, na verdade, são comportamentos meio que indesejados. Esses Uhum. três aqui que eu tô falando. Tanto o inchamento, quanto a fratura do fundido, quanto essa pele de tubarão. Todos esses Agora, são comportamentos indesejados. o inchamento não tem muito o que fazer, não. Na verdade, você tem que se adaptar, né? Na verdade. Se você fizer uma matriz bem longa, você pode reduzir bastante. Bastante Hum, mesmo, assim, até ser entendi. bem pequeno. Você fala como se fosse assim um diâmetro, né? Se fosse uma matriz. Não, eu tô falando de comprimento mesmo. Aqui, Entendi. Entendi. né? É assim, como se fosse a espessura dela não fosse muito curta, né? Exato. Porque lembra que o material viscoelástico, a palavra-chave do material viscoelástico é tempo. Ele precisa de tempo. Se você Uhum. fornecer um comprimento grande, ele vai ter tempo, porque no caso aqui o comprimento, eu tenho uma velocidade de percurso. E aí eu vou ter mais tempo, né, Entendi. para você conseguir diminuir esses efeitos aí, para dar mais tempo para ele retornar, ter essa memória de forma, retornar essas moléculas que você alongou, que elas voltem para a forma original delas. Bom? Uhum. Então tá, falando lá, voltando a falar da pele de tubarão. Então, certo. Isso daqui, gente, é uma fotografia microscópica da pele do tubarão. Então, essas escaminhas aí, né, é justamente a pele do tubarão. Isso daqui foi inspiração para o desenvolvimento daquela pele, daquela roupa de natação que foi proibida, que estava sendo muito utilizada nas Olimpíadas. Vocês lembram? Não, isso aí não. Não? Nas Olimpíadas. Sim, Lembra, Ricardo? Foi sim. proibido depois. Na Aham. Olimpíada de quando? Isso 2000 e quando? 2000 pouco. Acho que 2006, 6 não, 2004, 2008. Nessas Olimpíadas aí. Tinha um foi pessoal. mais recente. Acho que 2012 já ainda tinha, né? Ainda tinha? Acho que sim. Eu acho. 2012 eu tava onde? Não sei. Eu sei que foi proibido. O mecanismo da roupa deixava eles mais velozes. Porque diminuía o atrito, né, da água com a pele. Lembra lá de fluidos e tal?
que estava diminuindo era o fator de atrito. Lembra que materiais que tinham, por exemplo, o vidro, em que você eram considerados lisos. Então a gente diminuía o atrito com a roupa e você podia ir mais rápido. Né? Que o atrito resulta na tensão de cisalhamento, que está impedindo, né? Você tem que vencer a tensão de cisalhamento. Então era uma E vantagem. você olhando assim, era uma roupa normal. Agora eles não podem Olhando. utilizar nada que ajude, né? Até os pelos eles tiram. Ai. Até o pelo estilo, porque tudo faz efeito, ainda mais uma roupa toda tecnológica, né? Então isso daí essa é a pele. Então vocês perceberam lá pelo vídeo que tinha um padrãozinho lá no estrudado e que se assemelha com isso daqui. Por isso que chamaram de pele de tubarão. O que acontece isso daqui um dos problemas é isso daqui. Regiões com contato com um ângulo muito intenso aqui. Então, isso pode acontecer se a gente está fazendo um polímero que quer passar por isso daqui, pela matriz. E ainda tem a região de recuperação do inchamento do estrudado, pode acontecer essas micro rupturas aqui, onde essa pele é estirada, né? Ok? Aí, como que faz para outra coisa é a mudança de perfil. Isso aqui eu não queria entrar muito, mas quando ele está escoando, ele tem aquele perfil clássico lá dos fluidos escoando em um escoamento interno. E aí, quando ele sai, ele recupera, o escoamento ele passa a ser mais linear. E aí, lembra que aqui, ó, a viscosidade por conta da tensão de aderência era próxima de zero. E a partir do momento que ele saiu da matriz, esse canto, né, que estava tocando aqui, começa a adquirir velocidade. Então eu vou ter um aumento de velocidade. Isso pode acontecer essa ruptura. Como que a gente faz para corrigir isso? Mudando, arredondando isso daqui. Alguns aditivos ajudam, ou lubrificação, tá bom? São as formas de melhorar isso daí. Ok, agora a gente vai falar da estrelinha, né? Só voltando a roupa lá, professor, foi em 2009 mesmo que foi proibida. Eu achei que seria antes de 2012. Poliuretano, uma coisa assim, o material que era fabricado. Como é que chama? Poliuretano, não sei lá. Poliuretano. Acho que poliuretano. Uhum. É um polímero. Isso. Poliuretano, é isso. Certo. Então antes, e eles estavam, vocês veem que os nadadores, eles usam tipo uma sunga, assim, né? E nas Olimpíadas, quando começaram a colocar essa roupa de tubarão, eles começavam a usar a roupa que ia do pescoço até o pé, assim, né? Era isso que eu tava querendo entender, porque geralmente eles usam só sunga, né? Nessa época dessas peles de tubarão, eles utilizavam uma roupa... Vou pegar. Como se fosse de mergulho, né? Eu fico falando, hoje em dia é tão fácil mostrar as coisas, né? Quando a gente tá com o computador do lado. Eu sempre pesquiso aqui às vezes também, igual o Ricardo fez. Aqui. É porque a gente fala de uma referência que às vezes vocês conhecem e muitas vezes, né, tinha gente que não conhece. Era assim, ó, que era a roupa que eles estavam usando geralmente nas Olimpíadas. Era uma roupa que ia de cima e embaixo. Aí foi proibido. Não sentia nem a água passando no corpo, gente. Gente, vocês viram? Não sei se vocês já viram. Tem uns vídeos que mostrava como a água passava em cima, assim, da roupa. Parece que tinha até uma película? Uma película, sabe? Nunca vi, não. Depois pesquisar. É interessante. Era bem legal mesmo. Tecnologia é massa. Tem dois mecanismos, não sei se vocês já viram. Tem um mecanismo que é microscópico da pele do tubarão, que é como se você deixasse uma camada, tipo, vou projetar de novo a pele aqui. Ai, machucou meu dedo. Aqui, vocês estão vendo que é como se fosse, microscopicamente,
você toca a água em poucos pontos. Conseguem perceber isso? Em cada escama aí é como se tivesse um espaço vazio. Então a água vai tocar pouco. Uma forma de você reduzir o atrito é diminuir a área de contato. Certo? Tem outro, esse é do tubarão. O outro efeito é o que eu não entendo muito bem, eu já vi sobre, mas eu não sei 100% do que acontece, é da pele de golfinho. A pele de golfinho, ela enruga, e aí ficam como se fossem ondas. Essas ondas, ela cria bolsões estáticos próximos à pele do golfinho, porque o atrito entre esses bolsões e o fluido vai ser menor do que com a pele. E assim, é bem interessante que o golfinho ele tem muita gordura, e aí é por conta disso, né? Quando ele vai ganhando velocidade, essa gordura subcutânea aí, né? Ela faz esse perfil ondulado, e aí faz com que ele possa subir mais rápido. Então são esses dois, essa pele do tubarão e dos golfinhos. Nunca tinha visto isso, não. Certo, então a gente vamos falar da extrusão. Então, o que é extrusão, né? A definição do livro lá que eu estava perguntando para vocês naquele dia, o Mainrich lá. É o processo de homogeneização e plastificação com auxílio de rosca. Percebam que a própria definição do processo de extrusão já fala que a extrusão plastifica o material. A gente viu que, eu já comentei um pouquinho sobre isso. Na extrusão, o movimento, as tensões de cisalhamento geradas por conta da rosca fazem com que o material amoleça ou funda. Acho que é funda. Na extrusão, a gente tem as mantas de aquecimento externas. Só que lembra que polímero é um material que não conduz bem calor. Então, você tem esse aquecimento externo? Tem. Só que o polímero em si, você não pode fazer um aquecimento do polímero por convecção ou por condução, porque vai ser um aquecimento ruim para o polímero. Porque o polímero, ele não é igual à água. Sabe quando você coloca uma água no fogo, e aí surge, ela fica movimentando? Isso é aquecimento por convecção. Ou quando você coloca uma roupa no varal e aí a roupa seca rápido, isso é por conta da convecção, por conta do vento. Né? Quando está ventando, ela seca rápido. Por conta do vento, por conta desse movimento das partículas. Convecção é o movimento das partículas. Já aqui nos polímeros, lembra que os polímeros, naturalmente, eles não vão fazer convecção. É um material viscoelástico que tem uma baixa condução térmica. Então, esse processo de você ter a rosca ajuda os polímeros a fundir e a movimentar, né, a transportar, a homogeneizar, que esse calor se distribua. Então, você só tem vantagens na extrusão, basicamente. Tem processos que 80% do calor necessário, da energia térmica necessária, é passado para o material por conta da rosca. Né? E os 20% adicionais por conta de aquecedor externo. O livro ele dá muito enfoque à rosca única, que é nessa imagem aqui, é esse lado aqui, né, rosca única. Só que a gente tem essa parte que em inglês chama rosca gêmea, né, em português rosca dupla, em que a gente tem essas duas roscas. A rosca única é melhor na maior parte dos casos, tá bom? Tem casos específicos onde você precisa desses sistemas de rosca dupla. Né? Geralmente é quando você vai ter problemas, por exemplo, como fratura de fundido, né? Ela gera um menor cisalhamento. E já volto, rapidão. Certo. Ok, isso daqui eu acho que eu já falei. Então tá, uma outra definição agora a gente está falando da extrusão, que é o processo por passar pela rosca. Agora a gente vai falar da moldagem por extrusão, né? Lembra que lá cadê a imagem que eu quero mostrar? Na extrusora, a gente tem essa rosca e tal,
passa, e o que a gente está falando de extrusão é o que acontece na rosca. Só que esse material, ele pode ser, logo depois, ter a matriz onde eu gero o meu formato final do material. Então, eu posso ter uma moldagem já direto para extrusão, que eu chamo, né? Onde eu já dou a forma já no final da extrusão. E aí, nesse caso, né, eu tenho outra definiçãozinha aqui, que é essa que está escrita, né? A produção contínua de um artigo semi-acabado, tubos ou fins ou folhas a partir de material polimérico. Então, por isso, todos esses perfis aqui são gerados por extrusão contínua. Depois da rosca de extrusão, eu já gero o meu formato final. Ok, aí vai falar sobre orifício. Esse processo é muito utilizado para elastômeros e termoplásticos, muito para termoplástico, né? Para fabricar cano-mangueira, tubo, filme, folha, encapar fio, né? A gente pode fazer a extrusão do polímero e já encapar um fio metálico, né? E é gerado num processo contínuo. O sistema, agora eu estou falando de moldagem por extrusão, né? Lembra já desse processo contínuo. Nesse processo contínuo aí, eu tenho o quê? Eu tenho a extrusora, onde tem a rosca e tal. Eu tenho a parte final, que é o molde matriz, onde eu estava falando que tem esses defeitos da extrusão, que são gerados, né? Onde dá o formato. Depois eu vou ter... lembra que aqui eu tenho tem que ter algum tipo de sistema onde eu recolho esse material que está sendo fabricado continuamente, que eu tracione ele, que eu chamo de puxador, e que esse material tem que ser resfriado de alguma forma, porque esse material ele foi aquecido por conta desse desalhamento e por conta dessas mantas. Então, esse material está sendo aquecido, ele sai em uma temperatura elevada. A gente tem que ter cuidado para não... a gente tem que resfriar, porque ele vai estar numa temperatura muito elevada. E você não pode... Aquilo na imagem é água, professor? Oi? Aquilo lá na imagem é água? É água, é água. Então, você está vendo que depois da extrusora, você está gerando vários fios e eles estão passando na água para esfriar. Então, percebam que aqui eu não entro tanto em... imagina que é complexo. Imagina que você vai projetar uma máquina dessa. Você tem que pensar na temperatura necessária, tudo necessário para que o material não tenha nenhum defeito de pele de tubarão, de inchamento de extrudado, ou de qualquer outro, ou de fratura do fundido. Você tem que pensar nisso tudo durante a fabricação. E, além disso, percebam que depois que ele sai da matriz, ele incha. Só que você vai resfriar, então ele vai contrair. Então, tudo isso tem que ser projetado. Então, a temperatura aqui tem que ser muito bem projetada em cada etapa para você ter um material da espessura, do comprimento e do tamanho, do diâmetro que você queira, né? Então, esse material ele passa por alguma parte de resfriamento. Aqui a gente está vendo resfriamento em água, mas não necessariamente precisa ser resfriamento em água. Pode ser resfriamento ao ar, dependendo do material. Mas um dos mais comuns, geralmente para materiais maiores, né, você precisa resfriar em água porque ao ar não é suficiente, porque o polímero ele é um mau condutor de calor. E depois você bobina esse material. A gente já passou vídeos onde esse material era enrolado na própria bobina e depois ele era cortava depois que chegava num tamanho que era desejado. Certo. A extrusora é essa parte antes da matriz, né, onde eu tenho a rosca e tal, aí tem todas as definições aqui das partes. A gente já viu mais ou menos isso, então eu quero pular um pouquinho. Eu quero falar agora só dessas zonas. O que é importante aqui de eu falar? A gente tem a parte de alimentação e a gente tem 3 zonas específicas dentro dessa rosca e dentro da extrusão. A zona de alimentação, a de compressão e a de material fundido. Vocês vão perceber na imagem que eu vou mostrar da imagem que eu tinha dos diversos tipos de rosca, aqui, que cada rosca aí tem diversas geometrias, né? E estão sempre modificando essas geometrias aí para otimizar o processo. E essas geometrias ela tem muito a ver com essas zonas.
Tem uma zona ali no meio que vocês viram que era a zona de compressão. Então, por exemplo, ó, nessa rosca aqui a gente vê claramente que a geometria dessa zona intermediária está muito relacionada à zona de compressão, né? E que aqui, essa última parte, está relacionada à zona de alimentação. Então, eu tenho aqui uma característica, né, de, ó, para essa, ao aumento passo, eu aumento o diâmetro. Então, todas essas especificidades são relacionadas ao processo, né? E com relação a essas zonas específicas. Então, tem lá as 3 zonas, né? Zona de alimentação, compressão e material fundido. Na parte aqui, já antes de entrar na matriz, né? Aqui eu já tenho escoamento, né? Puro. Tipo assim, nessa última parte, eu já espero ter o material na temperatura desejada, no comportamento mecânico desejado, para poder passar pelo meu crivo aqui, que eu estou chamando. Lembram lá de um vídeo que eu passei que tinha uma placa que era colocada cheia de furinhos, que era para evitar que passasse alguma impureza e tal? Então lembra que tem essa placa, e depois aqui que eu vou dar a forma final, que tem a matriz, né? Por exemplo, que vai passar aqui e vai gerar o tubo, né? Ok. Certo. Aqui está falando um pouquinho da razão de comprimento e diâmetro, não entra muito ao caso. Certo. Aqui está falando, tem uma imagenzinha de uma rosca extrusora, onde a gente consegue ver a parte da alimentação, compressão e a parte do fundido aqui. Aqui está chamando da parte de dosagem, né? Comprimento, ele o que eu estava falando que não fazia, ele fala geralmente que a razão entre o comprimento e o diâmetro é em torno de 10 a 30, né? E que o comprimento, o diâmetro vai de 1 a 6 polegadas, aí, de 25 a 150 milímetros. De 2,5 até 15 centímetros. Ok, agora a gente vai entrar A gente queria ir até o finalzinho da aula. É só um exercício. E a gente vai começar a falar mais um pouquinho específico da geometria dessa rosca extrusora, né? Desse diâmetro interno, diâmetro externo e tal. E tem uma série de slides caracterizando. Se vocês leem tudo eu falei, ou é facilmente absorvido. Vou chegar aqui, na parte mais específica do processo. Aqui falando um pouquinho dos tipos, é só vocês lerem depois, não quero ficar expondo demais, quero chegar na parte do exercício. Então aqui eu tenho detalhe, um parafuso de extrusão. E aí a gente vai, nesse exercício aqui, a gente vai fazer contas com relação a fluxo. Lá em fluidos eu utilizava, para fluxo volumétrico, eu utilizava essa letra, vocês lembram? É muito utilizado em livros a letra Q, só que eu não gostava de utilizar a letra Q, porque lá em fluidos Q era calor. Mas para cá, a gente vai utilizar essa letra Q. Então, Q é fluxo. Ok? Então, a gente vai ter 3 tipos de fluxo. A gente tem o fluxo de arraste, que é o fluxo que a gente está mais interessado, que é o fluxo que está movimentando o material para frente. Chama de drag. O fluxo volumétrico de contrapressão, o que é esse fluxo de contrapressão? Lembra que a gente tinha na região do meio da rosca, eu tinha a região de compressão? A gente está comprimindo esse material viscoelástico. Lembra que o material viscoelástico ele tem essa tendência de recuperar e voltar? Então eu tenho um fluxo que ele é contrário ao meu fluxo que eu quero levar o material. Então no caso aqui, ó, o material ele está indo nessa direção. Então o fluxo de arraste ele está indo para aquela direção. O fluxo de contrapressão ele está indo nessa direção. Então, para a gente, o fluxo que a gente vai experimentar aí do material, ele vai ser o fluxo volumétrico de arraste menos o de contrapressão. Eu quero que ele vá para lá, para a esquerda aí. Na tela de vocês deve estar para a direita, né? No caso aqui, para a direção dessa seta. Eu quero que ele vá para essa direção. Então, eu vou... esse é para a direção do fluxo que eu quero, o QX aí, que é o fluxo real. Certo? Então, eu vou ter o fluxo de arraste menos de contrapressão. E eu tenho um outro fluxo. Eu tenho uma folga entre a rosca e a parede do tubo. Para quê? Para não ter atrito, para não ter barulho.
Só que eu tenho um material que ele passa por aqui, ok? Que é onde está escrito aqui, o QL, que é o de vazamento. Então, eu também tenho que ter o QL aqui. Eu diminuo. Só que a gente geralmente despreza esse termo aqui, tá bom? A gente geralmente despreza. Então, a gente vai fazer Por assim. quê, Bruno? Porque ele é baixo. Geralmente é baixo, Ah, tá. tá bom? Porque essa folga é a folga mínima que a gente vai colocar aí. A gente não quer que o material volte, né? Uhum. Teve Esse que... fluxo contra pressão, peraí, só um detalhe, antes de eu passar a palavra. Esse fluxo de contra pressão não tem como evitar, porque é um fluxo devido à pressão do processo, certo? Pode falar. Uhum. Não, você vai perguntar o que teve no outro slide rapidinho? Qual? É o anterior. Esse aí. Esses daí Foi? eu tinha ido. É. Essa intrusão é o tipo, né? Entendi. Não, eu pulei um monte de slide aqui, né? Eu queria que Ah, vocês tá. lessem depois. Aqui vai falar um pouquinho sobre coisas específicas. Por exemplo, para PVC a gente usa esse tipo de rosca assim. Ah, tá. Para falando aqui eu já falei sobre essa parte das zonas. Uhum. Esses Essa aqui parte eu são vi. as faixas de temperatura que são alcançadas em cada uma das zonas para um processo específico. Então, são coisas fáceis de absorver. Ah, tá E bom. É que foi bem na hora que eu fui buscar água. tá. Eu pulei mesmo. Quero que vocês Beleza. vejam depois. E essa última parte aqui foi sobre o tipos de matriz. Essa aqui é para, por Uhum. exemplo, para gerar um fio. Essa aqui para gerar um tubo. Então, como é que faz para gerar um fio ou para gerar um tubo, né? A gente Uhum. primeiro gera. Não sei se vocês já pararam para pensar que você tem que ter alguma parte no meio dessa matriz que faz com que gere o tubo. Só que Sim. você tem que ter um sistema de fixação. Então você tem um problema, né? Que esse sistema de fixação vai afetar o seu tubo. Então tem um detalhezinho de como é gerado. Mas os tipos de extrusão. Agora eu passei para a última parte da aula, que vai ser essa parte do exercício aqui. Então, que eu estava falando dos fluxos. Ok, então, o mais importante que eu queria que vocês entendessem é essa fórmula aqui. Então, o fluxo que a gente vai experimentar de material, ele vai ser o fluxo aí volumétrico de arraste menos de contrapressão, porque a gente vai desprezar esse fluxo de vazamento. Quais são os parâmetros aí das minhas roscas? Eu tenho o diâmetro da rosca externo, a folga, que eu vou chamar de H, o ângulo da rosca, que eu vou chamar de φ, essa folga radial aqui a gente não vai utilizar, porque a gente vai desprezar o, o fluxo de leakage aí, que é o de vazamento. Então, esses são os mais importantes, tá bom? Ok. Uhum. A gente vai ter aqui, eu não vou deduzir a fórmula, não vem ao caso, mas a gente vai chegar em fórmulas que a gente vai aplicar. Para uma extrusora onde eu tenho uma rosca só, eu tenho essa fórmula aqui que eu gerei, quando a gente despreza o fluxo de vazamento, tá bom? Então, o fluxo de arraste vai ser essa fórmula aqui, onde esse KD, ele é parâmetro de projeto. Como assim parâmetro de projeto? É em função desse diâmetro, é em função dessa folga, é em função desse ângulo. Isso que a gente chama de parâmetro de projeto, tá bom? Então, esse fluxo de arraste, ele é função disso, do ângulo, do diâmetro e da folga. Ok? Eu falei na ordem Uhum. errada, diâmetro do ângulo e da folga. E a fórmula vai ficar essa daqui. Essa fórmula a gente consegue achando os diâmetros e com fluidos aí não é tão impossível de chegar, não. Mas não vem muito ao caso, não. Ok, beleza. Essa é a fórmula do fluxo de arraste. A gente vai ter a fórmula do fluxo de contrapressão. Essa fórmula aqui, ela já é relacionada a parâmetros como viscosidade do fluido. Então, ela é relacionada mais a fluidos. Né? Então, eu vou ter viscosidade, eu vou ter cisalhamento, eu vou ter pressão. Então, aqui, ó, eu vou ter outros termos. Tá vendo? Que a gente tá vendo aí que é a viscosidade. A gente usa essa letra aqui para viscosidade de viscoelásticos, né? Lá em fluidos a gente utilizava essa letra aqui, que é para materiais newtonianos. Para viscosidades que são afetadas por temperatura e tempo, por taxa de cisalhamento, a gente utiliza esse eta aqui, né? E a gente chega nessa fórmula aqui, para o fluxo de
contrapressão, ok? Que é função disso daqui. Ok, o nosso QX, que vai ser o fluxo que a gente vai ter mesmo para o material, ele vai ser, esse QX aqui, ele vai ser essa formulazinha. A gente vai ter dois outros detalhes aqui. É mais fácil explicar por esse gráfico. Quando a gente tiver uma fluxo de contrapressão zero, a gente vai ter uma vazão máxima. Essa vazão máxima vai ser justamente a vazão da contrapressão, do drag aí, né? Da contrapressão não, do arraste, quando a contrapressão for zero. Então essa vazão é justamente o QD. E a gente vai ter uma pressão máxima de projeto. Que pressão máxima é essa de projeto? Essa pressão máxima de projeto é calculada quando a gente não tiver fluxo nenhum. Como assim? Imagina que você tem um arraste 2 metros cúbicos por segundo. Você tem esse arraste na direção do escoamento para cá, certo? Então você tem esse valor aqui do QD, ele vai ser 2 metros cúbicos por segundo. E aí, você está gerando tanta pressão que você vai ter um fluxo contrário de contrapressão, QB, de 2. No final das contas aqui, você está fazendo escoamento? Não, porque quando você diminuir 2 de 2, você vai gerar 0. Então a sua extrusora, ela está gerando tanta pressão que você não está movimentando o fluido. O plástico, perdão, o fluido não, o plástico, né? O material viscoelástico aí. O plástico, tá bom? Entenderam mais ou menos? O polímero. Então, quando a gente tiver essa condição em que esse QB for igual a esse QB, eu vou gerar uma pressão máxima, que é esse parâmetro aqui que vai ser gerado no gráfico, para a gente calcular. Então, Pode falar. então botar muita pressão lá na máquina não é o ideal, né? Não é bom também. Não é bom também. Não é bom ter muita pressão. E essa vazão aqui é irreal, ela é teórica. Por que ela é teórica? Porque você vai sempre gerar pressão, certo? Você tem que gerar pressão para poder ter o escoamento, ok? E porque você vai restringir depois a passagem. Então, esse caso aqui é como se fosse um caso em que o processo é tão lento, mas tão lento. Você lembra lá em mecânica dos fluidos que a gente falava de eram incrementos infinitesimais? É isso. É como se fossem incrementos infinitesimais. Então, os dois aqui, esse daqui é real, só que você não vai ter escoamento, e esse daqui é como se fosse um parâmetro teórico, que é máximo. E qual que é o parâmetro, qual que é o ponto de operação? O ponto de operação é quando essas duas retas se encontram. Ok? Quando essas duas retas se encontram, a gente vai ter o ponto de operação. Então, esse vai ser o meu QX aí de operação. É assim que a gente projeta. Tá bom? Essa reta aqui, ó, ela é essa reta aqui, KS vezes P, em que eu tenho uma fator de forma, que é o meu KS, que ele tem essa fórmulazinha aqui, e ele é a função da pressão. Então, essa reta aí, ela é essa reta aqui, Kx vezes P. Então, a gente pega e iguala essa reta com essa outra reta aqui. Como é que a gente faz para fazer essa reta? A gente vai pegar Q máximo e P máximo, que a gente viu definidos aqui. E a gente iguala os dois e a gente tem um ponto de operação. Vamos fazer um exercício aí. Eu sei que a aula vai ficar um pouquinho maior, mas o exercício é mais tranquilo para fazer, né? Para passar do horário, eu acho. Ó, fala assim, ó, em uma extrusora com cilindro de diâmetro 75 milímetros, o parafuso rotaciona a 1 revolução por segundo. A profundidade do canal, essa distância é a folga, isso que eu chamei de folga, vale 6 milímetros. O ângulo da hélice é 20 graus, o comprimento do cilindro é 1,9 e a viscosidade do polímetro é 100 pascal segundo. Determine o fluxo volumétrico máximo e a pressão máxima. Então lembra que isso eram parâmetros de projeto,
né? Então a gente conseguia achar por essas duas fórmulazinhas aqui, ó. O Q máximo é o que, professor? O Q máximo, o fluxo máximo, era quando você não tinha pressão. Então Ah, é era igual ao QD. Eu Ah, apaguei a fórmula aqui, mas vocês estão vendo que é igual ao QD. Quando a gente tiver só fluxo de arraste. É um fluxo teórico, né? Então, certo. Eu tenho essas duas fórmulas aqui para o Q máximo e o P máximo. São parâmetros de projeto. Eles são relacionados à sua extrusora e às condições de operação. Ok. Não, as condições de operação não, só as condições de projeto. Q máximo vai ser... É só substituir, tá bom? 0,5 vezes π ao quadrado, vezes o diâmetro, que era 75 milímetros, então era 0,075 metros. Eu vou converter para metro. Isso daqui, ó, é 0,075 metros, dividir por 1.000. Isso daqui vai ser, o H vai ser 0,006. Precisa converter mais alguma coisa? Não. Vezes H elevado a menos 2. Perdão. Estou na fórmula errada. Eu estou nessa fórmula aqui de cima. Então, D ao quadrado vezes H, que é 0,006, vezes N, que é 1, vezes seno de 20, vezes cosseno de 20. Fazendo essa conta aí na calculadora, a gente vai encontrar quanto? Eu já fiz essas contas mais cedo. A gente vai encontrar 5,35 vezes 10 a menos 5. A gente colocou tudo no SI, então qual que é a unidade? Metro cúbico por segundo, a unidade de vazão. Então, o Q é o fluxo máximo. O fluxo máximo teórico, exatamente. É o fluxo de QD lá. Ok. E agora a gente vai calcular a pressão máxima. A pressão máxima, lembra que era quando a gente tinha o QD igual ao QB. Era o fluxo de arraste igual ao fluxo de contrapressão. Era quando a gente não tivesse fluxo nenhum. Era a máxima pressão que a gente podia colocar para ter fluxo real na nossa máquina. Senão se a gente passar dessa pressão, a gente vai ter uma contrapressão tão grande que o fluxo vai começar a voltar, ao invés de ir para frente. Né? Então vai ficar 6 vezes π vezes 0,0. Essa questão, viu, professor? Oi? Pode. Buguei geral. Bugou? Bugou no que? Tipo, foi muito rápido, eu expliquei as coisas? Eu não entendi o que a gente está procurando nesse exercício. Ó, vamos explicar teoricamente de novo. Então, ó, o que é QD? QD, fala para mim. O que é QD? É o fluxo que a rosca faz, que ela Isso. gera. Exatamente. É o fluxo que a rosca... Exatamente isso. Imagina que eu não tivesse nada restringindo a passagem disso daqui. Imagina que eu não tivesse... Lá na extrusora, eu não tenho uma matriz que fica aqui na frente. Essa matriz, ela gera uma pressão, uma contrapressão. Imagina que eu tenha só um escoamento. O que a rosca faz? Se eu não tivesse pressão nenhuma, a rosca geraria esse fluxo. Então, o QD é o fluxo que a rosca faz. Bom, na pressão zero, né? Teoricamente, a gente não precisaria ter um escoamento. A gente não teria... não precisaria de pressão para escoamento horizontal, né? Mas se lembra que isso é teórico. Então, esse fluxo QD é o fluxo volumétrico de arraste, é o fluxo que a rosca faz. Entendeu, Priscila? Ponto. Esse é o QD. O que é o QB? O QB é o fluxo contrário que eu vou ter por conta da pressão que eu vou ter gerada na matriz. Lembra que aqui vai ter uma matriz onde eu vou ter que extrudar aqui na frente. Pelo fato de eu ter que passar nos poros da matriz para poder fabricar o tubo, isso gera uma pressão no processo. Isso faz com que... É como se a rosca está empurrando o fluido para frente. Mas por conta dessa contrapressão, eu vou ter um fluxo indo para trás. Esse fluxo indo para trás, por conta dessa contrapressão, eu estou chamando de QB. Ok. O QD e o QB eu consigo calcular por formulazinhas que são parâmetros de projeto. O QD ele é função da folga
do ângulo da rosca e do diâmetro da rosca. Ok? Ok. O QB, ele também é parâmetro de processo. Ó. Ele é função da pressão do processo, da folga, do diâmetro, da viscosidade do fluido e do comprimento do cilindro, do comprimento dessa extrusora. Então, eu consigo calcular tanto QD quanto QB com esses parâmetros de processo. Só que percebam que a pressão, ela vai variar aí. Mas já QD não. QD ele é só função do diâmetro, do ângulo e da folga. Ok. Então, vamos lá. Vamos para esse gráfico aqui. O que está acontecendo nesse gráfico? Nesse gráfico, eu tenho duas retas. Essa reta aqui é a minha QX. Essa QX, ela é o fluxo do KS, que é um fator de forma, vezes a pressão do processo. Aqui. Essa pressão ela é função de abertura, função de um monte de coisa. Ok. Esse QX aqui a gente vai chamar do que do que a gente vai ter no o fluxo real, tá bom? Esse é o fluxo real. QX é QD menos QB. O que é QD menos QB? O fluxo real é o fluxo do arrasto, menos do arrasto da rosca, menos o fluxo de contrapressão. Ok. Certo. Eu tenho dois parâmetros aqui que eu defini que vão ser a pressão máxima e o fluxo máximo. Como que eu acho a pressão máxima e o fluxo máximo? O fluxo máximo eu vou encontrar quando não tiver nenhuma restrição. Quando eu tiver só o fluxo da rosca, só QD. Então Agora eu aqui vai ser só entendi. QD. Essa pressão aqui é quando o QD, o fluxo que a rosca está fazendo, foi igual ao fluxo de contrapressão. Ou seja, é quando não tiver fluxo nenhum. Entendeu? Agora eu entendi. Uhum. Ok. Então, o que a gente está calculando na primeira questão é isso. Qual que é a vazão máxima para essa extrusora fornecida e a pressão máxima para essa extrusora fornecida? Lembra que isso vai ser parâmetro de projeto. A Q máximo é o QD. O Q máximo é o QD, que é o fluxo de arrasto. E a pressão máxima eu achei quando? Quando eu igualei QD com QB. Lembra que a gente tinha essas fórmulas aqui, ó. QD e QB. Ok? Então, Uhum. pronto. Então, com isso daqui, a gente consegue achar a pressão máxima. Eu estou só substituindo. Ó, meio, π ao quadrado, 0,65, 0,6, tudo isso aqui é parâmetro de projeto ou é a fórmula. Estou substituindo nessa fórmulazinha aqui. Φ é o ângulo, N é o número de rotações, H é a folga e D é o diâmetro. Então, pronto, achei o valor máximo da vazão teórica, que é o QD. Essa é a pressão máxima teórica. Então, estou substituindo lá na fórmula. D vezes 1 vezes 1 sobre H, que é 0,006 ao quadrado. Aqui é H menos 2, né? Vezes L, que é 1,9, vezes a cotangente de φ, de 20 graus. A pressão máxima, então, ela vai ser, fazendo a conta, 20,5 vezes 10 a sexta. Pascal. Vocês entenderam Uhum. o que a gente está calculando? Então, ó, isso daqui que a gente... isso aqui que a gente calculou foi o quê? Ó? Essa pressão máxima é a máxima pressão que a gente pode operar para a rosca para ter escoamento. E o escoamento máximo é o máximo escoamento que a gente pode ter quando a gente não tiver nenhum impedimento. Ou seja, é o QD, é o escoamento que a rosca faz. Ok. Agora, a gente calculou esses dois parâmetros. Ok. Agora a gente vai ter uma outra reta, que é o QX.
Lembra? O que é esse QX? QX, ele é QD menos QB. Só que QB, ele é função da pressão. Ok? E aí, ao invés de utilizar essa fórmulazinha aqui, a gente vai utilizar outra fórmula. Esse QX, ele vai ser isso daqui, ó. Vai ser KS, que é um fator de forma, vezes a pressão. Tá bom? A pressão que você está fazendo lá no seu, na sua máquina. Ok. Aí esse KS, esse QX aí, ele é calculado por essa fórmula. Pronto. O que mais a gente vai pedir no exercício? Vou ter para explicar a teoria. Vamos lá, voltar para o exercício. No exercício, na letra B, ele pede assim, ó, um fator de forma KS para uma abertura da matriz na qual DM é isso e LM é isso. Ok. Agora, ó, a gente vai pegar a formulazinha do QX em funções dos parâmetros da matriz e calcular. Primeiro ele pediu o KS, que é um fator de forma, que vai ser π vezes dm, que é 6,5 milímetros, a gente tem que converter também, né? E 20 milímetros, que é 0,02 metros. Ok. Π vezes 0,065 elevado à quarta, vezes, aqui tudo está elevado a menos 1, então vai ser 1 sobre 128, vezes a viscosidade, que se eu não me engano era 100, vezes LM. LM é 0,02. Esse KS aqui é um parâmetro relacionado à matriz, tá bom? À matriz, que é o que a gente coloca depois da extrusão. Esse KS, ele vai dar quanto? Ele vai dar 2,19 × 10 a menos 11. Ah, tá. A gente tem que calcular aqui como que é a unidade. Qual unidade vai ser essa daqui, ó? Eu vou ter metro a quarta sobre a unidade de viscosidade, que é Pascal segundo, vezes comprimento. Ok. Que unidade vai ficar isso daqui? Pascal é Newton por metro quadrado. Então vai ficar metro a sexta, porque esse metro quadrado vai passar, ele está dividindo o denominador, ele vai multiplicar o numerador, né? Multiplica pelo inverso da segunda. Metro a sexta vezes Newton segundo sobre metro. Então vai ficar, aqui é vezes 10 a menos 11. No final das contas vai ficar 10 a no final ficou metro a sexta em cima, né? Dividido com metro embaixo, vai ficar metro a quinta sobre Newton segundo. Ok. Pode copiar, não precisa ficar deduzindo, não. Vocês podem saber que o fator de forma é metro a quinta Newton sobre Newton segundo. E aí a gente vai achar o QX, que vai ser esse QX aqui com relação ao a minha matriz, vai ser o KS, vezes a pressão de operação. Tá, ele ainda não perguntou isso não. Peraí. Só que a gente não sabe a pressão de operação. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Como que a gente faz para achar a letra C? A letra C pede assim, ó, os valores de QX, que é o fluxo real, e PX no ponto de operação, que é a pressão de operação. Então ele quer tanto a vazão de operação quanto a pressão de operação. Ó, QS, aqui essa fórmula é com relação à matriz, que é essa reta. Essa reta. Ok. A gente tem essa outra reta, aqui descendente, que é a outra fórmula, QX igual a QD menos QB. Então a gente vai ter que igualar essas duas retas e encontrar o ponto.
a gente vai ter que deduzir a fórmula das duas retas. Só que é relativamente simples, né? Como que faz fórmula de uma reta, ok? Ponto e ângulo. Ou então dois pontos. Ou então, tem várias formas, né? Hum. Tem, o que eu vou utilizar aqui é a da tangente. Vocês lembram da tangente? A da tangente é assim, ó, y menos y0. Uhum. Eu ponto e ângulo, isso que é exatamente o que você falou, né? Uma dessa na prova e eu tô lascado. Essa é decoreba, te juro. É bem simples, só que no primeiro momento aqui não parece tanto. Esse m é justamente a tangente de θ, tá bom? Então tá certo, ó. Vamos fazer a reta descendente aqui do Q máximo. Então a reta 1, que eu vou chamar, essa daqui. E essa aqui vai ser a 2. Então a 1 vai ficar o quê? Vai ser, ó, y menos y0, que a gente vai chamar de... O ponto que a gente vai pegar é esse ponto aqui. Que ponto é esse? Esse ponto é 0x, Q máximo. Certo? Então vai ficar, ó, Q máximo, que é o y0, o y do ponto, é igual a m. Quanto que vale m? É a tangente. Então a tangente é delta y sobre delta x. Delta y é 0 menos Q máximo. Por que 0 menos Q máximo, professor? Eu estou fazendo esses dois pontos agora. Esse ponto aqui, ele tem y0, e esse ponto aqui, ele tem y Q máximo. Sobre, então é esse delta y aqui, sobre delta x, esse delta x aqui. Ok. O delta x vai ser P máximo menos 0. Então, o meu m ficou isso daqui, né? Ficou menos Q máximo sobre P máximo vezes x. Menos x0. X é 0, né? Então, vai ficar x menos 0. Essa é a equação da reta. Então, ficou assim, ó. Y igual a menos Q máximo sobre P máximo vezes x mais Q máximo. Pronto. Lembra que esse y aqui é Q, né? E esse x aqui é P. São os eixos aqui, né? Esse eixo aqui é Q e esse eixo é P. Tá bom, mas eu vou deixar como y e x por enquanto. Agora a gente vai achar a outra reta. A 2. A outra reta é bem simples, né? A outra reta, na verdade, nem é uma reta. A outra reta é essa fórmula aqui, ó. Tá bom? Então, a outra reta é que x é igual a ks vezes p. Então, essa é a outra reta. O que a gente vai fazer agora? A gente vai igualar as duas. Então, lembra que isso daqui, no final das contas, é kx é igual a q máximo sobre p máximo vezes px mais q máximo. E aí, igualando, eu vou encontrar a pressão. Igualando vai ficar assim, né? Vai ficar ks vezes px é igual ao quê? É igual a menos q máximo sobre p máximo vezes px mais q máximo. Lembra que a gente já calculou tudo isso daqui, né? Q máximo já calculou, P máximo já calculou, Q máximo já calculou e KS já calculou. Então, a única incógnita aqui que ficou pra gente é Px. E aí, resolvendo, Px vai dar, que é a pressão de operação, 2,19 megapascal. E aí, substituindo na fórmula, por exemplo, o Qx aqui vai dar
É 47,8 vezes 10 a menos 6. Vazão é metro cúbico por segundo. Segundo. Entenderam? Uhum. É Essas duas. bastante passos. Oi? Eu achei bastante passos, mas entendi. Semana que vem eu volto nisso. Que agora, no final da aula, vocês já devem estar mais cansados. Mas, ó, são igual a duas retas. Um dos parâmetros de processo e outra função da matriz, né? Essa daqui é daqui x é igual a ks vezes p. Mas é igualar as duas. E, gente, não tem para onde fugir, tá? Não tem muito como inventar muita coisa aqui, não. Nessas matérias mais aplicadas, geralmente é uma aplicação de fórmula bem direta. Uhum. Tá bom? Tranquilo. Beleza, gente? É isso, então, que eu tinha para falar da aula de hoje. Querem perguntar alguma coisa? Pra mim Priscila? tá de boa. Eu escutei tudo. Foi isso mesmo. Pra mim tá de boa. Eu falei isso tudo. Tá bom? Gente, muito obrigado Tranquilo. pela participação de vocês. Bons estudos para vocês. Bom feriado amanhã, que é feriado, né? Amanhã é feriado? Não é feriado? É feriado? Se vocês tinham aula amanhã, eu acabei de contar uma surpresa, né? Amanhã é feriado? Ai, gente, Feriado por quê mesmo?